Bem, como vocês estão acompanhando, nós tivemos uma grande derrota no Tribunal Superior de Justiça, que foi o julgamento do habeas corpus do Lula. Foi 5-0, eles não entraram no mérito e apenas citaram aquelas que são decisões do Supremo, portanto, caberá ao Supremo agora dar a palavra final, como em outros casos, a respeito do caso do Lula. Portanto, nós fazemos essa referência, dado a gravidade e as consequências para o país, que são incomparavelmente negativas, e hoje acabou de sair mais uma pesquisa onde o Lula aparece na frente, na pesquisa e ao mesmo tempo ganhando o segundo turno de qualquer um dos pré-candidatos. Então não é pouco essa nossa derrota. Mas ao mesmo tempo, nós temos aqui lutas imediatas das quais nós não podemos fugir. E nós hoje fizemos, coincidentemente, um vídeo analisando o que significa a privatização do sistema Eletrobras, que, como sistema, é garantidor da segurança elétrica do país, do sistema elétrico. Não por acaso, a maior seca dos últimos 70 anos, que durou 5 anos, não houve um apagão em nosso país. E quando se fala de privatização de um sistema de energia elétrica, é claro que isso não fala diretamente às pessoas comuns, porque é difícil às vezes entender. Porém, alguns aspectos devem ser explicados para que todo mundo entenda. Em primeiro lugar, que o aumento da tarifa será inexorável. Por quê? Quando da edição da medida provisória 579 no governo da presidente Dilma Rousseff, nós aqui a aprovamos, porque ali havia, digamos, um tipo de equalização. Se definiu um valor médio para uma quantidade de megawatts. A partir dali, isso foi um contrato, a partir dali, o preço da energia elétrica não aumentou acima da inflação, portanto, só havia a reposição da inflação. Agora, com o processo de privatização, eles querem fazer a chamada descontratação, ou seja, aquilo que era proibido aumentar acima da inflação, na hora que você rompe com aquele contrato, você vai ter que fazer outros contratos. Ao se fazer novos contratos, é só comparar com um novo contrato de aluguel, sempre aumenta, sempre aumenta. Porque aí quem vai participar vai ser a ANEEL, que fala pelo governo, vai ser a empresa geradora e vai ser aqueles que fazem a transmissão. Portanto, não há nenhuma hipótese de não haver aumento da tarifa de energia elétrica, através da descontratação. Segundo, quem é que é beneficiado do ponto de vista financeiro? Imediatamente, as grandes empresas que estão no chamado mercado livre. Você tem o mercado livre e o mercado regulado. Quem está no mercado regulado? 75%, inclusive nós, consumidores, os comuns mortais. Agora, quem está no mercado livre, que são grandes empresas, eles compram diretamente da fornecedora, da geradora. Ao fazer essa compra, eles são desonerados dos custos e dos riscos. Qual é o risco e qual é o custo? É que você sempre tem na energia elétrica vinda, produzida através do sistema hídrico, do sistema hidrelétrico, momentos onde há uma grande produção e outros momentos onde há escassez de água, portanto, a produção de energia diminui. Então, você elimina o risco porque não tem problema de haver escassez. E você protege os custos porque toda vez que há escassez de qualquer produto, aumenta o preço. Nesse caso, não vai aumentar. Então, se há algum risco de haver algum tipo de problema no fornecimento, inclusive, é no mercado regulado. Bom, aí vamos para uma outra parte. Aqui costuma-se copiar os norte-americanos.
Mas nesse caso não. Eles querem vender este sistema que funciona perfeitamente bem, com preços razoáveis a partir desta contratação que ocorreu lá atrás, através da medida provisória 579, eles querem vender a preço de banana. A consultoria, não do Congresso, extra-Congresso Nacional, que já avaliou que o preço do sistema Eletrobras é de 360 bilhões. 360 bilhões. Sabe por quanto que o governo quer vender? Por 20 bilhões. Sabe qual foi a dívida que o governo assumiu dessas empresas? Porque elas são extremamente superavitárias. Mas a operação do governo, quando quer endividá-las, vai endividá-las. Então eles assumiram a dívida de 11 bilhões e 200 milhões, ou seja, se arrecadarem, vão arrecadar no máximo 8 bilhões. Bom, nos Estados Unidos, como eu dizia, eles não só não privatizam, quando a empresa de energia hidrelétrica ela está amortizada, ou seja, ela já se pagou com o decorrer dos anos, ela é automaticamente, imediatamente passada para a gestão do exército norte-americano. No Canadá, quem controla o sistema também são estatais. Bom, vamos pegar agora a China. Alguém imagina que na China, digamos, mesmo se fala, não, aquilo é uma empresa privada, não tem o Estado chinês por trás, até porque ela é uma outra concepção do Estado, e atrás da concepção do Estado tem o Partido Comunista Chinês? Alguém imagina que isso é o mercado que define? Vamos para a França. A França, ela produz essencialmente energia nuclear. Dá para imaginar a energia nuclear privatizada na mão de empresários? Na Rússia, que vendeu todo o seu petróleo, privatizaram todo o petróleo, daí resultou em mega empresários do petróleo naquele país. Agora, o setor de energia principal deles é através do gás. Quem controla é a Gazprom, que é uma estatal. Bom, portanto, é uma irresponsabilidade para com o país vender, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista de garantia de fornecimento, do ponto de vista de soberania, do ponto de vista até de segurança nacional. Porque não é só a desnacionalização. A China está entrando aqui e comprando várias hidrelétricas. Já entrou e deverá continuar. Mas se não for a China, através do Estado ou através de empresas, serão fundos de pensão ou fundos de qualquer natureza, de investimento. E aí, quando se vende essas ações, não há como recuperá-las. Só se um outro governo, com coragem, peso político, determinação, com apoio popular, nacionalizar e pegar tudo de volta. Que seria, digamos, pelo menos uma esperança, mas nós não podemos esperar. Primeiro que privatize, depois que arrebente com o país, depois que a gente consiga fazer isso. Não. Nós temos que lutar para impedir agora. Nesse sentido, nós tivemos hoje uma pequena vitória relevante, que foi na instalação da comissão especial. Primeiro, por que se cria uma comissão especial? É quando uma propositura, nesse caso, um projeto de lei enviado pelo governo, ele tem que tramitar em pelo menos 3 comissões. Esse projeto de lei está previsto de tramitar em 5 ou 6 comissões. Demérito, porque Constituição e Justiça você analisa a legalidade, a juridicidade, a constitucionalidade. Agora, no mérito para saber se aquilo deve ou não acontecer, teria que tramitar em 4 comissões permanentes. Como o governo tem pressa, aí cria-se uma comissão especial. Porém, no regimento interno da Câmara, que é a Constituição da Câmara Federal, no artigo 34, parágrafo 1º, o que diz? Que pelo menos a metade dos membros dessa comissão especial devem vir dessas comissões permanentes. Bom, o que ocorre? Nós começamos um novo ano legislativo, ainda não foram instaladas as comissões permanentes, portanto é impossível conferir se a metade vem de comissões permanentes. As comissões permanentes ainda não existem. E assim eu fiz uma questão de ordem, fui contestado pelo deputado Aleluia, que deveria ser o relator, o que é normal. Ali
outros companheiros da esquerda e também os deputados da direita fizeram questionamentos mais de natureza política, etc., muitos apoiando a questão de ordem que eu tinha feito, e, ao final, o presidente da sessão que iria instalar esta comissão especial nos deu razão e, portanto, acatou a questão de ordem. Bom, surpreendeu porque alguém da base do governo, faz questão de mencionar o seu nome, o deputado Nelson Marqueselli, do PTB, acatou porque entendeu correta a nossa argumentação e ele fez questão de registrar que eu fui presidente da Câmara e, portanto, ele levou em conta que ali ninguém estava para brincadeira e muito menos eu. Então, eu diria, é uma marca que nós deixamos nesse processo e agora nós vamos continuar fazendo dois movimentos. Um de resistência. Resistência a evitar dar quórum, demorar. Por quê? E esse é o segundo movimento e mais importante, é que a sociedade comece a perceber, a entender, a participar, a reagir, porque é isto que quando os deputados da comissão perceberem que os seus eleitores são contrários à privatização do sistema Eletrobras, eles vão ficar muito mais cautelosos. Exemplo, a chamada reforma da Previdência. Foi exatamente isso que aconteceu. Portanto, vocês que estarão nos assistindo, enfim, por favor, divulguem, digamos, dessa luta, ela é estratégica para o país, e aí começar a pressionar os deputados. Tem muita coisa para deputado ser pressionado, mas esta, do ponto de vista estratégico, é um dos nossos maiores desafios. Um abração para vocês, companheiros e companheiras. Bem, como vocês estão acompanhando, nós tivemos uma grande derrota no Tribunal Superior de Justiça, que foi o julgamento do habeas corpus do Lula. Foi 5-0, eles não entraram no mérito e apenas citaram aquelas que são decisões do Supremo, portanto, caberá ao Supremo agora dar a palavra final, como em outros casos, a respeito do caso do Lula. Portanto, nós fazemos essa referência, dado a gravidade e as consequências para o país, que são incomparavelmente negativas, e hoje acabou de sair mais uma pesquisa onde o Lula aparece na frente, na pesquisa e ao mesmo tempo ganhando o segundo turno de qualquer um dos pré-candidatos. Então, não é pouco essa nossa derrota. Mas, ao mesmo tempo, nós temos aqui lutas imediatas das quais nós não podemos fugir. E nós hoje fizemos, coincidentemente, um vídeo analisando o que significa a privatização do sistema Eletrobras, que, como sistema, é garantidor da segurança elétrica do país, do sistema elétrico. Não por acaso, a maior seca dos últimos 70 anos, que durou 5 anos, não houve um apagão em nosso país. E quando se fala de privatização de um sistema de energia elétrica, é claro que isso não fala diretamente às pessoas comuns, porque é difícil às vezes entender. Porém, alguns aspectos devem ser explicados para que todo mundo entenda. Em primeiro lugar, que o aumento da tarifa será inexorável. Por quê? Quando da edição da medida provisória 579 no governo da presidente Dilma Rousseff, nós aqui a aprovamos porque ali havia
digamos, um tipo de equalização. Se definiu um valor médio para uma quantidade de megawatts. A partir dali, isso foi um contrato, a partir dali, o preço da energia elétrica não aumentou acima da inflação, portanto, só havia a reposição da inflação. Agora, com o processo de privatização, eles querem fazer a chamada descontratação, ou seja, aquilo que era proibido aumentar acima da inflação, na hora que você rompe com aquele contrato, você vai ter que fazer outros contratos. Ao se fazer novos contratos, é só comparar com um novo contrato de aluguel, sempre aumenta, sempre aumenta. Porque aí quem vai participar vai ser a ANEEL, que fala pelo governo, vai ser a empresa geradora e vai ser aqueles que fazem a transmissão. Portanto, não há nenhuma hipótese de não haver aumento da tarifa de energia elétrica, através da descontratação. Segundo, quem é que é beneficiado do ponto de vista financeiro? Imediatamente, as grandes empresas que estão no chamado mercado livre. Você tem o mercado livre e o mercado regulado. Quem está no mercado regulado? 75%, inclusive nós, consumidores, os comuns mortais. Agora, quem está no mercado livre, que são grandes empresas, eles compram diretamente da fornecedora, da geradora. Ao fazer essa compra, eles são desonerados dos custos e dos riscos. Qual é o risco e qual é o custo? É que você sempre tem na energia elétrica vinda, produzida através do sistema hídrico, do sistema hidrelétrico, momentos onde há uma grande produção e outros momentos onde há escassez de água, portanto, a produção de energia diminui. Então, você elimina o risco porque não tem problema de haver escassez. E você protege os custos porque toda vez que há escassez de qualquer produto, aumenta o preço. Nesse caso, não vai aumentar. Então, se há algum risco de haver algum tipo de problema no fornecimento, inclusive, é no mercado regulado. Bom, aí vamos para uma outra parte. Aqui costuma-se copiar os norte-americanos, mas nesse caso não. Eles querem vender este sistema que funciona perfeitamente bem, com preços razoáveis a partir desta contratação que ocorreu lá atrás, através da medida provisória 579, eles querem vender a preço de banana. A consultoria, não do Congresso, extra-Congresso Nacional, que já avaliou que o preço do sistema Eletrobras é de 360 bilhões. 360 bilhões. Sabe por quanto que o governo quer vender? Por 20 bilhões. Sabe qual foi a dívida que o governo assumiu dessas empresas? Porque elas são extremamente superavitárias. Mas a operação do governo, quando quer endividá-las, vai endividá-las. Então eles assumiram a dívida de 11 bilhões e 200 milhões, ou seja, se arrecadarem, vão arrecadar no máximo 8 bilhões. Bom, nos Estados Unidos, como eu dizia, eles não só não privatizam, quando a empresa de energia hidrelétrica ela está amortizada, ou seja, ela já se pagou com o decorrer dos anos, ela é automaticamente, imediatamente passada para a gestão do exército norte-americano. No Canadá, quem controla o sistema também são estatais. Bom, vamos pegar agora a China. Alguém imagina que na China, mesmo se fala, não, aquilo é uma empresa privada, não tem o Estado chinês por trás, até porque ela é uma outra concepção do Estado, e atrás da concepção do Estado tem o Partido Comunista Chinês? Alguém imagina que isso é o mercado que define? Vamos para a França. A França, ela produz essencialmente energia nuclear. Dá para imaginar a energia nuclear privatizada na mão de empresários? Na Rússia, que vendeu todo o seu petróleo, privatizaram todo o petróleo, daí resultou em mega empresários do petróleo naquele país. Agora,
o setor de energia principal deles é através do gás. Quem controla é a Gazprom, que é uma estatal. Bom, portanto, é uma irresponsabilidade para com o país vender, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista de garantia de fornecimento, do ponto de vista de soberania, do ponto de vista até de segurança nacional. Porque não é só a desnacionalização. A China está entrando aqui e comprando várias hidrelétricas. Já entrou e deverá continuar. Mas se não for a China, através do Estado ou através de empresas, serão fundos de pensão ou fundos de qualquer natureza, de investimento. E aí, quando se vende essas ações, não há como recuperá-las. Só se um outro governo, com coragem, peso político, determinação, com apoio popular, nacionalizar e pegar tudo de volta. Que seria, digamos, pelo menos uma esperança, mas nós não podemos esperar. Primeiro que privatize, depois que arrebente com o país, depois que a gente consiga fazer isso. Não. Nós temos que lutar para impedir agora. Nesse sentido, nós tivemos hoje uma pequena vitória relevante, que foi na instalação da comissão especial. Primeiro, por que se cria uma comissão especial? É quando uma propositura, nesse caso, um projeto de lei enviado pelo governo, ele tem que tramitar em pelo menos 3 comissões. Esse projeto de lei está previsto de tramitar em 5 ou 6 comissões. Demérito, porque Constituição e Justiça você analisa a legalidade, a juridicidade, a constitucionalidade. Agora, no mérito para saber se aquilo deve ou não acontecer, teria que tramitar em 4 comissões permanentes. Como o governo tem pressa, aí cria-se uma comissão especial. Porém, no regimento interno da Câmara, que é a Constituição da Câmara Federal, no artigo 34, parágrafo 1º, o que diz? Que pelo menos a metade dos membros dessa comissão especial devem vir dessas comissões permanentes. Bom, o que ocorre? Nós começamos um novo ano legislativo, ainda não foram instaladas as comissões permanentes, portanto é impossível conferir se a metade vem de comissões permanentes. As comissões permanentes ainda não existem. E assim eu fiz uma questão de ordem. Fui contestado pelo deputado Aleluia, que deveria ser o relator, o que é normal. Ali, outros companheiros da esquerda e também os deputados da direita fizeram questionamentos mais de natureza política, etc., muitos apoiando a questão de ordem que eu tinha feito. E, ao final, o presidente da sessão que iria instalar esta comissão especial nos deu razão e, portanto, acatou a questão de ordem. Bom, surpreendeu porque alguém da base do governo, faz questão de mencionar o seu nome, deputado Nelson Marqueselli, do PTB, acatou porque entendeu correta a nossa argumentação e ele fez questão de registrar que eu fui presidente da Câmara e, portanto, ele levou em conta que ali ninguém estava para brincadeira, e muito menos eu. Então, eu diria, é uma marca que nós deixamos nesse processo e agora nós vamos continuar fazendo 2 movimentos. Um de resistência. Resistência a evitar dar quórum, demorar. Por quê? E esse é o segundo movimento e mais importante, é que a sociedade comece a perceber, a entender, a participar, a reagir, porque é isto que, quando os deputados da comissão perceberem que os seus eleitores são contrários à privatização do sistema Eletrobras, eles vão ficar muito mais cautelosos. Exemplo, a chamada reforma da Previdência. Foi exatamente isso que aconteceu. Portanto, vocês que estarão nos assistindo, enfim, por favor, divulguem, digamos, dessa luta, ela é estratégica para o país, e aí começar a pressionar os deputados. Tem muita coisa para deputado ser pressionado, mas esta, do ponto de vista estratégico, é um dos nossos maiores desafios. Um abração para vocês, companheiros e companheiras.